extraordinária na Câmara de Vereadores de Três Lagoas para a aprovação da LDO, que é a Lei de Diretrizes Orçamentárias. A jornalista Ana Cristina Santos acompanhou a votação e vai trazer para a gente mais detalhes. Vamos para lá agora com a nossa repórter Ana Cristina. Ana, bom dia para você, nos traz as informações. TVC agora, pois é, hoje sessão extraordinária aqui na Câmara Municipal, hoje para a votação exclusiva da LDO, que é a Lei de Diretrizes Orçamentárias. Algumas emendas foram apresentadas pela vereadora Maria Diogo, mas essas emendas acabaram não sendo aprovadas. Eu vou conversar agora com o líder do prefeito na Câmara, o vereador Adriano César Rodrigues, o Sargento Rodrigues, como é conhecido, para ele falar para a gente um pouquinho sobre essa sessão, sobre essas emendas também. Vereador, bom dia. Qual é a análise do senhor da votação? Bom dia, Ana, bom dia a todos. Olha, Ana, a LDO foi elaborado pelo Executivo, né? Ele traça as diretrizes para ele aplicar o orçamento em prol da nossa população. Foi apresentado 11 emendas pela professora Maria Diogo e as 11 emendas foram derrubadas. Essa foi a primeira votação, como eu disse. E as emendas que elas apresentou, algumas inconstitucional, outras que já estão no plano de governo do nosso prefeito. Então, a gente entende da importância de algumas emendas, mas essas emendas já vão ser aplicadas, vão ser feitas pelo nosso prefeito. Então, nós, com bastante tranquilidade, esclarecemos a nossa população e também aos colegas vereadores porque nós pedimos para derrubar a emenda e todos teve um entendimento. E Ana, eu quero deixar bem claro para a população que o prefeito foi eleito e ele traça a diretriz orçamentária para ele trabalhar em prol da população, aplicar o orçamento. E cabe à população julgar se ele aplicou de forma correta ou não nas próximas eleições. Então, às vezes, a interferência do Legislativo, é claro que é prerrogativa, cada vereador tem o seu entendimento, mas a interferência do Legislativo colocando emenda, eu acredito que você está entrando na questão de uma pessoa que foi eleita para a população e ele tem a oportunidade de aplicar e fazer as obras que ele achar necessário para a população. Então, quando você coloca muita emenda, você acaba travando o prefeito e atrapalhando os seus projetos. Então, se o vereador quer fazer uma lei de diretriz orçamentária da forma dele, ele tem que se candidatar a prefeito, ele vira prefeito, aí ele faz a política que ele julgar necessária para a nossa população. Mas eu respeito muito o posicionamento de todos os vereadores, né, da professora Maria Diogo, que apresentou, mas a gente temos um entendimento de estar apoiando o Executivo, dando esse voto de confiança e derrubamos as emendas, porque, como eu disse, algumas inconstitucionais e outras já estão no plano de governo do nosso prefeito. Uma questão de moradias populares. O senhor até colocou ali que muitas dessas questões passam pela Câmara. Precisa ter autorização do Legislativo? Sim, uma das emendas que ela colocou foi sobre novas parcerias públicas-privadas, sobre questão da educação e acho que da saúde. E nós sabemos que qualquer parceria público-privada, nenhum prefeito elabora sem autorização da Câmara Municipal. Então, eu falei para ela, pode ficar muito tranquila, que isso aí, se for ocorrer, às vezes é por causa que ela está no primeiro mandato, às vezes não tem esse conhecimento, apesar que ela tem um conhecimento técnico muito grande, mas se tiver que criar uma parceria público-privada, que não é a intenção do nosso prefeito criar mais nenhuma parceria público-privada, a última que teve foi da iluminação pública, mas ele não tem mais essa intenção nessas áreas citadas, mas se isso for ocorrer, tem que ter autorização do Legislativo, então pode ficar muito tranquilo. Então foram emendas como essas que a gente foi derrubando e porque a gente está dando um voto de credibilidade para o nosso prefeito, ele está cheio de força de vontade para trabalhar para a população, unido com o Legislativo. Eu acho que todos os vereadores pensam da mesma forma, Ana, trabalhar em prol da população, trabalhar em prol da evolução do nosso município, e isso é importante. A questão habitacional, nessa gestão, é uma preocupação e uma política pública do nosso prefeito, como é dos demais vereadores. A gente sabe que a gestão passada priorizou outras questões, tinha que priorizar em infraestrutura, saúde, ele recebeu a cidade também com bastante dificuldade, mas não teve essa política habitacional. E agora sim, o nosso prefeito tem essa sensibilidade, essa preocupação, e a gente sabe que a responsabilidade é tripla, né? Governo federal, estadual e municipal, mas sim está já nos projetos do nosso prefeito a questão habitacional, como nós, vereadores, também apoiamos muito a questão dessa política habitacional para a nossa população. As únicas emendas aprovadas foram coletivas, inclusive para atender o lar dos idosos, esses lar que cuida das pessoas da terceira idade. Sim, nós fizemos duas emendas na LDO, coletiva, mas para estar somando com o prefeito para a questão que atenda, né, várias e várias instituições que trabalham em prol da nossa população. E nós temos que valorizar, apesar que o prefeito já valoriza muito, como a PAI, ele já tem um trabalho junto com essas lar do idoso, tem esse apoio, mas nós não deixamos de colocarmos na LDO, por parte do Legislativo, essa preocupação também dos 15 vereadores que assinou o coletivo, para o prefeito estar analisando e colocando com bastante carinho a aplicação de recursos para essas instituições, como eu disse, que cuidam da nossa população. Obrigada, vereador. Obrigado você, Ana. Um abraço a todos.
Tá aí, né, o líder do prefeito na Câmara, o vereador Sargento Rodrigues, fazendo uma análise da sessão de hoje, desta sexta-feira, que votou exclusivamente a Lei de Diretrizes Orçamentárias, lembrando que a segunda votação está prevista para o dia 16 de julho. Eu volto aos estúdios.